Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente e os que acompanham os trabalhos legislativos via mídias sociais. Havendo o número legal, conforme a assinatura dos senhores vereadores no livro de presença, evoca a proteção de Deus. Em nome do povo de Paranapuã, dou por aberto os trabalhos da 8ª sessão ordinária do dia 10 de maio de 2021. Farei agora a leitura bíblica. Salmo 25. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação. Por ti espero todo dia. Solicito ao secretário que promova a leitura da ata da sessão 7ª, sessão ordinária, realizada no dia 26 de abril de 2021. Senhor presidente, nos termos do parágrafo 5º do artigo 134 do Regimento Interno, por questão de ordem, eu solicito a dispensa da leitura da ata da 7ª sessão ordinária, realizada dia 26 de abril de 2021. Está em discussão o pedido do Edil Lorival. Está em votação o pedido do Edil Lorival. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Está em discussão a ata da 7ª sessão ordinária. Está em votação a ata da 7ª sessão ordinária. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o expediente, onde os livros de inscrições encontram-se abertos para o uso da palavra no pequeno expediente, grande expediente e explicações pessoais. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura das matérias constantes do expediente. Mensagem referente projeto de lei número 19, 30 de abril de 2021. Ementa. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2022 e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, encaminha a alta apreciação dessa edilidade o incluso projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano 2022 e da outras providências. O objetivo da preposição é a fixação de metas e prioridades da administração municipal para o exercício seguinte, de acordo com o Plano Plurianual, PPA, estabelecendo as políticas e os princípios gerais e específicos para a elaboração da lei orçamentária anual. Acompanhe esta mensagem e projeto de lei, os anexos esclarecendo e apresentando a projeção econômica e a arrecadação para o exercício 2022. Expostas as razões ensejadoras desta iniciativa que, esperamos, permita uma ampla e democrática discussão entre os nobres vereadores. Vem submetê-lo à votação e, após sua aprovação, seja devolvido para a sua sanção. Paranapuã, 30 de abril de 2021, Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Vanner Nogueira de Aguiar, presidente da Câmara Municipal Paranapuã. Projeto de lei número 19, 30 de abril de 2021. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2022 e da outras providências. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal de Paranapuã, São Paulo,
Comarca de Jales, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Parampão aprovou e eu sancione a seguinte lei. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Fique estabelecidas as diretrizes para o Orçamento Municipal de 2022, compreendendo 1. As orientações sobre elaboração e execução. 2. As prioridades e metas operacionais. 3. As alterações na legislação tributária municipal. 4. As disposições relativas à despesa com o pessoal. 5. Outras determinações de gestão financeira. 6. As regras determinadas na Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. Parágrafo único. Integram a presente lei os anexos de metas de riscos fiscais e o de prioridade operacionais, bem como outros demonstrativos exigidos pelo direito financeiro. Capítulo 2. Das diretrizes para a elaboração e execução do orçamento. Seção 1 das diretrizes gerais. Artigo 2º. A proposta orçamentária abrangerá os poderes legislativo e executivo, bem como suas autarquias, nisso observando os seguintes objetivos. 1. Combater a pobreza, promover a cidadania e a inclusão social. 2. Oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente, sobretudo a afetada por surtos epidêmicos. 3. Prestar assistência a crianças e ao adolescente. 4. Promover o desenvolvimento econômico no município. 5. Melhorar a infraestrutura urbana. 6. Apoiar estudantes carentes na realização do ensino médio superior. 7. Reestruturar os serviços administrativos. 8. Buscar maior eficiência arrecadatória. 9. Promover a educação básica no município, oferecendo transporte escolar, merenda escolar e toda estrutura física e humana para o bom desenvolvimento da educação local. Artigo 3º. O projeto de lei orçamentário será elaborado conforme as diretrizes fixadas nesta lei e as correspondentes normas de Constituição, da Lei Orgânica Municipal, da Lei Federal nº 4.320 de 1964 e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 1º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá 1. O Orçamento Fiscal. 2. O Orçamento da Seguridade Social. Parágrafo 2º. O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social discriminarão a receita em anexo próprio, conforme o anexo 1 da Portaria Interministerial número 163 de 2001. Parágrafo 3º. O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social discriminarão o gasto no mínimo até o elemento de despesa, tal que determina o artigo 15 da Lei Federal nº 4.320 de 1964. Parágrafo 4º. Caso o projeto de lei orçamentário seja elaborado por sistema de processamento de dados, deverá o Poder Executivo disponibilizar acesso aos vereadores e técnicos da Câmara Municipal para as pertinentes funções legislativas. Seção 2 das diretrizes específicas. Artigo 4º. A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2022 obedecerá às seguintes posições. 1. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, nisso especificando valores e metas fiscais. 2. Desde que tenham o mesmo objetivo operacional, as ações de governo apresentarão igual código, independentemente da unidade orçamentária que se vinculem. 3. A alocação dos recursos será efetuada de modo a possibilitar o controle de custos e a avaliação dos resultados programáticos. 4. A estimativa da receita considerará a arrecadação dos 3 últimos exercícios, as modificações na legislação tributária, bem como a perspectiva do Produto Interno Bruto, PIB, e da taxa inflacionária para o biênio 2021-2022. 5. As receitas e despesas serão orçadas a preços de agosto de 2021. 6. Novos projetos contarão com a dotação apenas se orçamentariamente supridos os que se encontram em andamento, e desde que atendidos os gastos de conservação do patrimônio público. Artigo 5º. As unidades orçamentárias da administração direta e as entidades de administração indireta encaminharão ao Departamento de Contabilidade e Orçamento da Prefeitura Municipal suas propostas parciais até 31 de julho de 2021.
Artigo 6º. A Câmara Municipal encaminhará à Prefeitura sua proposta orçamentária até 31 de julho de 2021. Artigo 7º. Para atender ao artigo 4º, parágrafo único D da Lei Federal 8.069 de 1990, serão destinados recursos orçamentários para as despesas de proteção à criança e ao adolescente. Artigo 8º. A Lei Orçamentária Anual conterá reserva de contingência equivalente ao mínimo de 1% da receita corrente líquida, conforme exposto de anexo de riscos fiscais, que acompanham a presente lei. Artigo 9º. Além da reserva prevista no artigo 8º, a Lei Orçamentária Anual conterá reserva de contingência para o atingimento de supervect, que reduza ainda progressivamente a dívida líquida de curto prazo do município, caso houver. Artigo 10. Em adição às reservas prescritas nos artigos 8º e 9º, a Lei Orçamentária Anual conterá reserva de contingência em valor equivalente ao esperado do regime próprio de Previdência Social. Artigo 11. Até o limite de 15% da despesa inicialmente fixada, fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposições, remanejamentos e transferências entre órgãos orçamentários e categorias de programação. Parágrafo único. Para os fins do artigo 167.6 da Constituição, categoria de programação, é o mesmo que atividade, projeto ou operação especial, e, na órbita de classificação econômica da despesa, o grupo corrente de capital. Artigo 12. Nos modos do artigo 165, parágrafo 8 da Constituição e do artigo 7º, 1 da Lei 4.320/1964, a lei orçamentária poderá conceder no máximo até 25% para a abertura de créditos adicionais suplementares. Parágrafo 1º. Do percentual facultado no caput 60%, estarão vinculados a créditos suplementares financiados pela anulação parcial ou atual de dotações orçamentárias, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, 3 da Lei nº 4.320 de 1964. Parágrafo 2º. Do percentual facultado no caput 40%, estarão vinculados a créditos suplementares financiados pelo supervect financeiro do exercício 2021, excesso de arrecadação ou por operação de crédito, tudo conforme o artigo 43, parágrafo 1º, 1, 2 e 4 da Lei nº 4.320 de 1964. Artigo 13. Os auxílios, subvenções e contribuições estarão submetidos às regras de Lei Federal nº 13.019, de 2014, devendo ainda as entidades atender ao que se segue. 1. Atendimento direto e gratuito ao público. 2. Certificação junto ao respectivo Conselho Municipal ou Estadual. Aplicação na atividade. 3. Aplicação na atividade fim de ao menos 80% da receita total. 4. Compromisso de franquear na internet demonstrativo mensal de uso do recurso municipal transferido, nos moldes de Lei Federal 12.527 de 2011. 5. Prestação de contas dos recursos anteriormente recebidos, devidamente avalizada pelo controle interno e externo. 6. Salário dos dirigentes inferior aos subsídios do prefeito. Parágrafo único. Haverá manifestação prévia e expressa de assessoria jurídica e de controle interno da Prefeitura, após visita ao local de atendimento. Artigo 14. O custeio de despesas estaduais e federais apenas se realizará: 1. Caso se refina as ações de competência comum do Estado e da União, prevista no artigo 23 da Constituição Federal. 2. Após celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere. Parágrafo único. Anexo a esses atos deverão ser discriminados cada um desses gastos. Artigo 15. As despesas de publicidade e propaganda do regime de adiantamento, de representação oficial, de locação de veículos e as relativas a obras aprovadas no orçamento participativo serão todas destacadas em específica categoria programática.
sob denominação que permite a sua clara identificação. Artigo 16. Até 5 dias úteis após o envio à Câmara Municipal, o Poder Executivo publicará na internet o projeto de lei orçamentário, resumindo-o em face dos seguintes agregados. 1. Órgão orçamentário. 2. Função do governo. 3. Grupo de natureza de despesa. Artigo 17. Em face do isolamento requerido pela crise epidêmica, serão virtuais as audiências públicas determinadas no artigo 48. Parágrafo único 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. No sítio eletrônico da Prefeitura Municipal serão apresentados os projetos que poderiam ser iniciados no exercício 2022, promovendo-se em seguida a votação eletrônica de munícipes devidamente identificados. Artigo 18. Ficam proibidas as seguintes despesas. 1. Promoção pessoal de autoridades e servidores públicos. 2. Novas obras, se não atendidas as que se encontram em andamento. 3. Pagamento a qualquer título a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor municipal em atividade. 4. Obras cujo custo global supere as medidas apresentadas em consagrados indicadores da construção civil. 5. Ajuda financeira a clubes e associações de servidores. 6. Pagamento de salários, subsídios, proventos e pensões maiores que os subsídios do prefeito. 7. Pagamento de horas extras a ocupantes de cargos em comissão. 8. Pagamento de sessões extraordinárias aos vereadores. 9. Pagamento de verbas de gabinetes aos vereadores. 10. Distribuição de agenda, chaveiros, buquês de flores, cartões e cestas de Natal e entre outros brindes. 11. Pagamento de anuidade de servidores em conselhos profissionais como OAB, CREA, CRC, entre outros. 12. Custeio de pesquisa da opinião pública. Seção 3 da execução do orçamento. Artigo 19. Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso. Parágrafo 1º. As receitas serão desdobradas em metas bimestrais, enquanto os desembolsos financeiros se apresentarão em metas mensais. Parágrafo 2º. A programação financeira e o cronograma de desembolso poderão ser modificados segundo o comportamento da execução orçamentária. Parágrafo 3º. A programação financeira e o cronograma de desembolso compreendem o Poder Legislativo e o Poder Executivo, nesta incluída a autarquia. Artigo 20. Caso haja frustração da receita prevista e comprometimento dos esperados resultados fiscais, será determinada a limitação de empenho da movimentação financeira. Parágrafo 1º. A restrição do caput será proporcional à participação dos poderes no total de dotações orçamentárias e dos créditos adicionais. Parágrafo 2º. Serão excluídas despesas alusivas às obrigações constitucionais e legais do município, bem como as contrapartidas requeridas em convênios firmados com a União e o Estado. Parágrafo 3º. A limitação de empenho da movimentação financeira será ordenada pelos chefes do Poder Legislativo e Executivo, dando-se, respectivamente, por ato da mesa e decreto. Artigo 21. Desde que, num período de 12 meses, a despesa corrente ultrapasse 95% da receita corrente, os poderes executivos e legislativo, enquanto persistir essas proporções orçamentárias, poderão proibir: 1. Concessão a qualquer título de vantagens salariais, aumento, reajuste ou adequação remuneratória, exceto os derivados de sentença judicial ou de lei do municipal anterior. 2. Criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. 3. Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. 4. Admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvadas: a. As reposições de cargos de chefia de direção que não acarretaram aumento de despesa. B. As reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos.
C. As contratações temporárias que se trata do inciso 9 do caput do artigo 37 da Constituição. 5. Realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias prevista no inciso 4. 6. Criação de despesa obrigatória a caráter continuado. 7. Reajuste de despesa obrigatória acima da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. 8. Concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. Artigo 22. Para isenção dos procedimentos requeridos do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, considera-se irrelevante a despesa que não ultrapasse o limite do artigo 24, 1 e 2 da Lei Federal nº 8.666, de 1993. Artigo 23. Os atos de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício tributário que importem renúncia de receita obedecerão às disposições do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. Exclui-se dos atos relativos ao cancelamento de créditos inferiores aos custos de cobrança, bem como o desconto para pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU, desde que os respectivos valores tenham composto a estimativa da receita orçamentária. Artigo 24. Os recursos do Fundo de Educação Básica, Fundeb, só poderão ser recepcionados e movimentados numa única conta, mantida no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, vedada sua transferência para qualquer outra conta bancária. Capítulo 3. Das prioridades e metas. Artigo 25. As metas e as prioridades para 2022 são as específicas do anexo que integra esta lei. Capítulo 4. Das alterações de legislação tributária. Artigo 26. O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre 1. Revisão e atualização do Código Tributário Municipal. 2. Revogação das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal. 3. Revisão das taxas adequando a custo dos serviços por elas custeados. 4. Atualização da planta genérica de valores ajustando à realidade do mercado imobiliário. 5. Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança e execução fiscal e arrecadação de tributos. 6. Municipalização de cobrança de Imposto Territorial Rural, ITR. Capítulo 5. Das disposições relativas à despesa de pessoal. Artigo 27. O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei referente ao servidor público que alcança 1. Revisão ou aumento da remuneração. 2. Concessão de adicionais gratificações. 3. Criação e extinção de cargos. 4. Revisão do plano de cargo, carreiras e salários, objetivando a melhoria do serviço público. Parágrafo único. Na hipótese de superação do limite prudencial do que se trata o artigo 22 da Lei Federal nº 101 de 2000, a convocação para hora extras ocorrerá somente em caso de calamidade pública, após a edição do respectivo decreto municipal. Capítulo 6. Das disposições gerais. Artigo 29. Os repasses mensais ao Poder Legislativo serão realizados segundo o cronograma de desembolso que trata do artigo 19 desta lei, respeitando o limite do artigo 29-A da Constituição. Parágrafo 1º. Caso o orçamento legislativo supere o limite referido do caput, fica o Poder Executivo autorizado o corte do excesso, não sem antes a oitiva da mesa diretora da Câmara quando as despesas serão afastadas. Artigo 30. Ao final de cada mês, a Câmara Municipal poderá recolher na tesouraria da Prefeitura a parcela não utilizada do 10º anterior, bem como as retenções de imposto de renda e do imposto sobre serviço. Artigo 31. Na aprovação das emendas individuais e impositivos ao orçamento, a Câmara de Vereadores atenderá ao que segue. 1. Compatibilidade com os planos municipais, bem como os projetos enunciados do anexo de metas e prioridades desta lei. 2. O total não ultrapassará 1,2% da receita corrente líquida do exercício 2020. 3.
ao menos metade das emendas estará vinculada ao financiamento das ações e serviços da saúde. 4. Para o custeio de emendas referidas no CAPT, o corte de dotações não poderão comprometer programas essenciais apresentados pelo Poder Executivo. Artigo 32. Os projetos de lei de créditos adicionais serão apresentados sob detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo único. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais do Poder Legislativo serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até 30 dias, a contar da data do pedido feito à Prefeitura. Artigo 31. Caso o projeto de lei orçamentária não seja desenvolvido para sanção até o encerramento de sessão legislativa, a sua programação será executada a cada mês na proporção de até 1/12 do total da despesa orçada. Artigo 32. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as posições contrárias. Paranapuã, São Paulo, 30 de abril de 2021. Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 19 de 2021, nesse momento é encaminhado às comissões de Legislação e Justiça, Finanças e Orçamentos, Obras e Serviços Públicos, Educação, Saúde e Assistência. Ofício número 86, 2021, para a Presidência da Câmara Municipal, assunto. Ofício número 25, 2021, requerimento número 12, 2021. Excelentíssimo senhor Presidente, em atenção ao quanto solicitado por meio do ofício em referência, que encaminhou o requerimento em epígrafe, de autoria dos nobres vereadores Maria José Aparecida Capelli Martim e Edmar Rodrigo Bizzi, aprovados pelo soberano plenário, cumpre a informar o seguinte. Foi requerido informações quanto às máquinas de costuras pertencentes à municipalidade. 1. Qualificar e relacionar as máquinas de costuras pertencentes à municipalidade. A municipalidade dispõe de 13 máquinas, sendo 8 máquinas retas, uma máquina overlock, uma máquina galoneira, uma máquina interlock e 2 máquinas pespontadeira. 2. Onde se encontram instaladas e ou armazenadas. Estas máquinas encontram-se armazenadas no prédio da antiga Escolinha Municipal de Paranapuã. Qual o estado de conservação das máquinas? Temos 7 máquinas retas em funcionamento, porém bastante desusadas. Uma máquina reta ainda é nova, a overlock e a galoneira também estão novas, mas a interlock e as 2 pespontadeiras estão muito velhas e já não funcionam. 4. A administração municipal tem pretensão de utilizar as máquinas em projetos de geração de renda com famílias da comunidade? Sim, a partir da liberação deste momento pandêmico que atravessa o mundo. Cingindo ao exposto, permanecendo à disposição no que fizer necessário, aproveitamos a oportunidade para apresentar nosso protesto de consideração. Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito Municipal, ao excelentíssimo senhor Vanner Nogueira de Aguiar, Presidente da Câmara Municipal Paranapuã, São Paulo. Ofício número 90 de 2021, para Presidência da Câmara Municipal. Assunto, ofício número 30 de 2021, requerimento 13 de 2021. Excelentíssimo senhor Presidente, em atenção ao quanto solicitado por meio do ofício em referência, que encaminhou o requerimento em epígrafe de autoria do nobre vereador Edmar Rodrigo Bizzi, aprovado pelo soberano plenário, cumpre a informar o seguinte. À luz de quanto esclarecido pelo médico veterinário que presta serviço ao município. A administração municipal vem realizando um processo cirúrgico de castração em animais domésticos, sendo esses animais selecionados por estarem em condições de abandono ou estarem alojados em locais públicos. Os animais são capturados ou acolhidos por munícipes e são levados para a realização do processo cirúrgico.
Muitos desses animais que são castrados são adotados e ganham um novo lar, diminuindo assim o número de animais abandonados em nosso município. O local onde são realizados os procedimentos cirúrgicos fica situado na rua Cachoeira dos Índios, sem número, ao fundo do recinto de festas. Os dias e horários que são realizados os procedimentos são segunda e quarta-feira, no período da manhã. O local conta com condições para realizações dos processos cirúrgicos em inox, paredes impermeáveis, mesas e calhas cirúrgicas inox, aparador cirúrgico inox, pias em materiais impermeável, local ventilado e com boa iluminação e disponibilidade de materiais de consumo, descartáveis. Cingindo ao exposto, permanecendo à disposição no que se fizer necessário. Aproveitamos a oportunidade para apresentar nosso protesto de consideração. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Vanner Nogueira de Aguiar, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo. Ofício número 91, 2021. Para a Presidência da Câmara Municipal, assunto, ofício número 30, 2021, requerimento número 14, 2021. Excelentíssimo senhor Presidente, em atenção ao quando solicitado por meio do ofício em referência que encaminhou o requerimento em epígrafe de autoria do nobre vereador Edmar Rodrigo Bizzi, aprovado pelo soberano plenário, cumpre informar que o documento em frente juntados comprovam toda a arrecadação no município, no período de janeiro até a presente data, referente à taxa de contribuição de iluminação pública. O saldo em conta é exatamente aquele demonstrado pelo documento, R$ 44.663,20. Isso porque encontra-se em andamento o processo de licitação para contratação de empresa para serviço e manutenção de todo o sistema de iluminação pública. Vale notar que o primeiro procedimento restou infrutífero em razão do número reduzido de participantes. Então, outro está sendo levado a efeito. No que se diz a respeito às disposições da Lei Municipal nº 1408 de 2016, cumpre a dizer que o município publica todos os balancetes da Receita Municipal, aí incluídos os valores arrecadados a título de iluminação pública. E a publicação dos balancetes das despesas mostram os gastos a esse título. De qualquer forma, foi solicitado ao setor de contabilidade que atenda para as disposições da lei em questão. Cingindo ao exposto, permanecendo à disposição no que se fizer necessário. Aproveitamos a oportunidade para apresentar nosso protesto de consideração. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Vanner Nogueira de Aguiar, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo. Ofício número 92, 2021. Para a Presidência da Câmara Municipal. Assunto, ofício número 30, 2021, requerimento número 15, 2021. Excelentíssimo senhor Presidente, em atenção ao quando solicitado por meio do ofício em referência que encaminhou o requerimento em epígrafe de autoria do nobre vereador Jean Clemilson Silva, aprovado pelo soberano plenário, cumpre encaminhar em frente cópia das prestações de contas das despesas de viagem realizadas pelo chefe do Poder Executivo, de janeiro até a presente data. Cingindo ao exposto, permanecendo à disposição no que se fizer necessário. Aproveitamos a oportunidade para apresentar nosso protesto de consideração. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Vanner Nogueira de Aguiar, presidente da Câmara Municipal Paranapuã, São Paulo. Ofício número 93, 2021, para a Presidência da Câmara Municipal, assunto, ofício número 30, 2021, requerimento número 16, 2021. Excelentíssimo senhor Presidente, em atenção ao quando solicitado por meio do ofício em referência, que encaminhou o requerimento em epígrafe de autoria do nobre vereador Jean Clemilson Silva, aprovado pelo soberano plenário, cumpre encaminhar em frente documentos relacionados à aquisição de 9 vasos para o Paço Municipal. As despesas dizem a respeito também a suportes, composto vegetal, casca de pinos e plantas diversas. Cumpre esclarecer que a aquisição, os vasos fazem parte de um projeto de revitalização do Paço Municipal, cuja próxima etapa será a adequação e pintura da fachada principal do prédio.
Cingindo ao exposto, permanecendo à disposição no que se fizer necessário, aproveitamos a oportunidade para apresentar nosso protesto de consideração. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Vanner Nogueira de Aguiar, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã. Indicação número 21/2021. Considerando a aproximação do aniversário de fundação de nosso município, que no mês de setembro estará completando 72 anos, considerando que nossa cidade, além de linda e acolhedora, possui uma população empreendedora e trabalhadora, considerando que possivelmente esta administração estude a possibilidade de ser realizado eventos e ou algo do gênero em comemoração ao aniversário do nosso município, considerando que no período recebemos vários visitantes de toda a nossa região, considerando ser as vias de nosso município bem arborizadas, considerando as sinalizações horizontais das vias em sua maioria não se encontram em bom estado visual, indicamos ao Executivo Municipal de Paranapuã, ouvido do plenário providências quanto à poda de árvores das vias públicas de nossa cidade. Providências quanto à remarcação da sinalização horizontal das vias públicas e também a pintura de guias na via do perímetro urbano. São as justificativas, esperando vossa providência. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 7 dias do mês de maio de 2021. Vereadores: Donizete José Celes, Hélio Yuki Shimazu, Fabrício Aparecido Viana, Lorivaldo Silvestre de Oliveira. Indicação número 22/2021. Indica ao Executivo Municipal de Paranapuã, ouvido o douto plenário, providências contra a limpeza da quadra poliesportiva da CDH 4, bem como a adoção de medidas que façam com que as aves ali moradoras sejam espantadas e se utilize de adequados equipamentos e formas para assegurar que as mesmas não mais permaneçam naquele local, inclusive com fixações de telas e outros meios de bloqueio. E outros meios que bloqueiem a possibilidade de pousarem nas estruturas da quadra, bem como a fixação do portão junto ao alambrado. Justificativa: a situação atual da quadra requer uma atenção especial da administração municipal, pois necessita de medidas a serem executadas para garantir o bem-estar físico, mental e social de nossa comunidade, em especial de nossas crianças. O piso da quadra está quase que na sua maioria tomada por dejetos de pombos, o que assusta, pois muitos são as doenças acometidas pelo contato com as aves e ou dejetos. Sabemos que no momento, em razão da pandemia do coronavírus, não se poderá utilizar da quadra para práticas esportivas. Todavia, que a mesma seja limpa e bloqueado o acesso dos pombos que utilizam daquela estrutura para dormirem e se reproduzirem, aumentando ainda mais a preocupação, vez que sua população cresce muito rápido, o que ao passar dos dias se tornará um problema ainda mais grave. O portão junto ao alambrado servirá como meio de evitar o acesso após a quadra estar limpa, bem como refletir sinônimo de organização do local. São as justificativas, esperando vossa providência. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 7 dias do mês de maio de 2021. Senhor presidente, não tem mais matéria para o expediente. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o pequeno expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 5 minutos para falar sobre as matérias lidas no expediente e não serão permitidos à parte. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o grande expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para falar de qualquer assunto de interesse público, a seu critério, podendo conceder a partes.
Comunico aos senhores vereadores. Com a palavra, Hélio Chimazzo. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, quero cumprimentar todos os vereadores presentes nessa sessão, público presente e os que assistem através das redes sociais. Oi? Desculpa, apresentando o seu vice-prefeito, né? Desculpa mesmo. Eu queria comentar um fato ocorrido durante essa semana lá no centro de saúde, né? Eu acho um fato que aborreceu os funcionários lá. Acho que não precisaria da pessoa publicar daquela forma que foi dito lá na rede social, na publicação dela. Eu acho que os funcionários do Centro de Saúde merecem todo respeito, né? Eu acho que tem gente lá, tem funcionário que já perdeu até ente, né? Parente, por Covid, e mesmo assim estão batalhando, trabalhando. Eu fiquei até assim, como se diz, revoltado com aquela situação. Porque acontece sim, né? O médico pode, às vezes, demorar meia hora a mais ou teve alguma emergência. Eu acho que, eu sei que tem a pandemia, tem tudo. Acho que a gente tem que ser um pouquinho mais tolerável, né? Porque ouvir assim, depoimento de pessoas, funcionários da saúde, dizendo que até desmotivou, né, o trabalho delas pelo fato da mulher criticar daquela forma lá. Ela generalizou todo mundo, né? O médico faltou e a culpa foi para todos os funcionários lá, que eu acho que não tinha nada que ver com a questão, porque todos estavam cumprindo seu horário, né, fazendo o seu trabalho, e foi tratado daquela forma rústica, sem cabimento, né, e que todos sabem, até eu, assim, de vez em quando eu levo minha mãe ou vou fazer uma consulta, numa consulta particular, com médico particular. Eu já fiquei 2, 3 horas esperando o médico, pagando, né? Eu acho que a pessoa tem que ter um pouquinho de senso, paciência, porque não é porque é saúde do município e teria que fazer daquela forma, criticar todos os funcionários, gente. Eu acho que sem cabimento, gente, né? Até jogou um pedaço lá pro fiscal do povo, que também não tem nada a ver com aquilo lá. Eu acho que se a pessoa quer tirar um aproveito político para crescer politicamente na cidade, faça algo na cidade, faça um trabalho social, né? Aqui, sem a parte política, ó, a Maria José, ó, eu falo assim de coração, Maria José, você é uma heroína. Sem a parte política, o que você faz para o social da cidade, Maria José, eu agradeço imensamente, né? Porque eu acho que é assim, gente, cada um faz a tua parte. Tem tanta parte social para você se dedicar a trabalhar, em vez de ficar fazendo algo daquela forma, prejudicando todos os funcionários, gente. Aquilo foi um absurdo, gente. Eu estou aqui, né, uma moção de repúdio mesmo para esse tipo de acontecimento, tá? Então, assim, lembrando, todos, né, não só os vereadores aqui, mas todos têm o direito de participar, fazer um ato social na cidade e não criticar todos os funcionários sem merecimento, tá? Meu muito obrigado, senhor presidente. Tribuna continua aberta. Comunico aos senhores vereadores que está encerrado o grande expediente, onde passamos a ordem do dia.
solicitando ao secretário que faça a leitura das matérias que estarão na pauta dos trabalhos para discussão e votação. Requerimento número 17, 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, Comarca de Jales, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Os vereadores que abaixo subscrevem, todos com assento nesta Casa de Leis, ao rito do inciso 4, parágrafo 2º do artigo 105 do Regimento Interno, vêm muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência para requerer do Executivo Municipal de Paranapuã relatório que se faça constar os gastos do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao exercício 2020, objetivando ser conhecedor de forma discriminada dos gastos realizados naquele exercício. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 7 dias do mês de maio de 2021. Vereadores Donizete José Celes, Fabrício Aparecido Viana, Hélio Yuki Shimazu, Lorivaldo Silvestre de Oliveira. Está em discussão requerimento número 17, 2021. Com a palavra, Dimar. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Ao vice-prefeito presente também nesta casa. Esse requerimento 17, que foram feitos por alguns vereadores, eu realmente não entendi muito bem, porque ficar verificando o passado, a gente foi eleito para um novo mandato, a população espera da gente algo melhor para a cidade. E ficar revendo o passado, mexendo no passado, o prefeito nem está aí mais para poder se defender. Isso tudo, acho que às vezes pode ser medo de uma vez voltar à reeleição. Eu acho que águas passadas não movem mais moinho. Fazer uma política olho por olho, dente por dente, eu acho que, para mim, eu voto não, é desnecessário isso daí. Eu não concordo, mas cada um tem a sua opinião, a sua forma de legislar, até porque naquela época existia uma legislatura, né? Por que naquela época não pediram, não foram atrás? Para mim é desnecessário. Muito obrigado, senhor presidente. Tribuna continua aberta. Com a palavra, Fabrício. Onde que liga isso aqui? Onde que liga? Tá ligado? Boa noite a todos os edis. Boa noite ao nosso o Emerson, o vice-prefeito, o Marrão que está aqui, e a população que nos acompanha pela rede social. Eu discordo do senhor, meu Edmar, porque eu acho que o mandato, o município não é feito só de um mandato, ele tem continuações, certo? E isso daí reflete, né? Não é só em 4 anos, porque não para em 4 anos e começa de novo. Não é sobre nem efeito político, aquela indicação mesmo que eu fiz daquela quadra. O senhor mora ali perto, o senhor é o vereador mais próximo ali, e o senhor viu a situação daquilo ali. Isso daí é uma bomba que a gente está, porque na administração passada foi feita uma reforma ali e faltou algumas coisas, entendeu? Agora faltou colocar tela, no caso. Agora eu volto a falar das viagens. E isso daí tudo tem uma sequência, né? Obrigado. Então eu discordo do senhor. Eu acho que na política
as sequências que vão fazer o nosso município ser uma cidade melhor. E a gente, como vereador, temos que fiscalizar o antes, o agora e o depois. É só isso, por enquanto. Tribuna continua aberta. Com a palavra, Edioélio Chimazo. Também queria comentar sobre o nosso requerimento. Esse requerimento não é para punir, não é para punir o passado, não é para punir ninguém. Esse requerimento simplesmente o Jean fez das viagens desse ano. É um comparativo para a gente ter, né, para saber se realmente se o nosso prefeito estiver gastando mais, nós também vamos cobrar dele. Eu acho que é justo, não é? Então, é simplesmente, nós não temos que fazer nada. É só um parecer para a gente ter um parâmetro, para a gente ter uma comparação e poder falar se está gastando mais, se está gastando menos, porque senão, como é que nós vamos poder criticar um prefeito aí na rua se está gastando demais nas viagens ou não? Então, não é nada de punir esse prefeito, não é nada disso não. É simplesmente para a gente ter um comparativo, para a gente saber o que está sendo gasto. Muito obrigado. Tribuna continua aberta. Com a palavra, Edil Donizete. Quero deixar uma boa noite aqui para o Zé Dias, ao vice-prefeito Marrom, ao Emerson, e a todos que acompanham nas redes sociais aí. E dizer que esse parágrafo que nós queremos saber é a mesma coisa do pedido que o Edias falou sobre o prefeito que levou fulano, Bertano, Ciclano, quem foi para lá, para a viagem. Então é só para nós saber os gastos de 2020 do prefeito anterior e o que o prefeito atual está gastando. Aí nós vamos, se estiver gastando a mais, logicamente nós vamos falar aqui mesma coisa aqui. Vamos chamar a atenção, vamos falar. Muito obrigado. A tribuna continua aberta. Com a palavra, Edil Vitor Gasque. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, a todos os vereadores, vereadora, ao público presente. Gostaria de cumprimentar o vice-prefeito presente Marronzinho e todo o pessoal que está assistindo sua casa. Eu queria dizer que meu entendimento desse requerimento é uma forma de olhar gastos do prefeito passado. Eu acho, na minha visão, que essas responsabilidades eram da Câmara passada. E mesmo que nós viemos aqui para requerer isso, todas as contas dos prefeitos, não sei se todos têm conhecimentos, são fechadas no fim de seus mandatos e é encaminhado para o Tribunal de Contas. E eles são responsáveis por fiscalizar. Então eu acho que torna-se sim um pouco desnecessário, sim. E teve uma vez ocorrer aqui na Câmara que, como ofício, o prefeito mandou que a contabilidade estava com excesso de trabalho. Então, eu acho que mandar isso agora, mesmo com toda a correria que eles estão tendo, eu acho que acarreta algo para eles que não torna-se necessário agora. Minha visão. E se permite, senhor Fabrício, excelentíssimo Fabrício, em seu discurso, ele falou que o vereador ele tem que fiscalizar o antes, o agora e o depois. Realmente eu estou a favor com isso, concordo com essa frase, mas no dia que o excelentíssimo Jean Clemilson colocou o requerimento para fiscalizar o atual prefeito, tivemos 4 votos contrários. Então eu acho, todo respeito, um pouco desconecto e eu acho que torna esse requerimento um pouco desnecessário. Muito obrigado. Tribuna continua aberta.
Com a palavra, Edil Jean. Boa noite, nobres edis, público que faz presença, vice-prefeito, o ex-prefeito Caju, o Emerson, e ao pessoal que nos assiste nas redes sociais. Concordo também com você, Vitor. E sei lá, eu acho que assim, parece que por parte de certos vereadores, que sei lá, tem uma paixão grande por ex-prefeito que não dá para entender, né? Parece que não quer esquecer o ex-prefeito. Como o Vitor Gasque disse, deixa que o Tribunal de Contas vai resolver se ele tiver errado, se ele não tiver. Vamos trabalhar agora, fiscalizar agora. Nós fomos eleitos para fiscalizar agora. O mandato passado, eu acho que quem fiscalizar é o Tribunal de Contas. Então, eu sei lá, a gente tem hora que fica imaginando. Eu acho que vocês queriam que ele continuasse sendo prefeito, porque vocês não esquecem dele, pô. Não esquece, toda vez bate em cima, bate em cima, bate em cima. Sei lá. Acho que, será que é amor tão grande assim? Porque não tem cabimento. Vamos fiscalizar agora, o momento. É agora. O Tribunal de Contas vai se ele tiver que ser condenado, ele vai ser condenado. As contas dele vai vir votar aqui. Então, vamos ter que votar 2 contas dele, né? Então, eu sei lá, eu acho que é um pouco desnecessário também esse requerimento aí, né? Eu fiz um, sim, pedindo os gastos de viagem, mas porque eu quero fiscalizar. Eu fui eleito para fiscalizar. O povo me perguntou, né? A população perguntando, então a gente tem que estar esclarecendo. Meu muito obrigado. Tribuna continua aberta. Com a palavra, Edil Lorival. Senhor presidente, boa noite. E os senhores edis, o ex-prefeito Cláudio e o atual vice-prefeito. Mas já foi falado, senhores edis, será que vai ter que desenhar para entender que só foi feito esse requerimento para comparar, porque nós estamos numa pandemia e tem que comparar o gasto do atual com o gasto do ex. Se o atual estiver gastando mais, vamos procurar os meios possíveis para punir. Agora, se estiver gastando igual, beleza. Agora, será que a gente não tem direito de ter uma comparação? A gente tem amor a prefeito, a gente não pode fiscalizar porque o tribunal vai fiscalizar, então você não pode ter uma comparação. Meu entendimento, eu acho que podemos ter uma comparação sim, e daí é para comparar os 2 gastos, porque as 2 teve... Primeiro ano de pandemia foi o ex e o atual ano de pandemia está sendo agora. Então é a comparação que nós precisamos. É simplesmente isso daí. Muito obrigado. Continua aberta. Eu queria falar sobre esse requerimento também. Esse requerimento, eu não sou a favor, que eu acho que, como os edis têm falado, que vocês gostariam de saber, eu acho que passou o momento já que vocês... TV diz aqui que foi reeleito e já tinha que saber que o prefeito gastava aqui nas viagens, porque ficou 4 anos, eu acho que era um dever de vocês já procurar saber e ter comparado. Agora, eu acho que... Eu estou falando por mim agora. Então, eu tenho o direito desse requerimento, eu não concordar, estou de acordo com o pessoal, que a gente foi eleito para legislar durante esses 4 anos. O ex-prefeito tem 2 contas dele para o Tribunal de Contas para trazer para a gente. Então, a gente vai ser favorável ao justo, pelo menos eu. Então, eu sou contra esse requerimento. Está em votação o requerimento número 17 de 2021. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for contrário, que se levante. Votaram a favor do requerimento Hélio Kiyoshima, o Edil Lorival, o Edil Fabrício e o Edil Donizete. Votaram contrário
o edil Edmar, a vereadora Maria José, o edil Vitor Gasque e o edil Jean. Cabendo a esta presidência o desempate, meu voto também é contrário a esse requerimento. Portanto, o requerimento 17/21 está rejeitado. Requerimento número 18/2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, Comarca de Jales, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Fabrício Aparecido Viana, vereador com assento nesta Casa de Leis, ao rito do inciso 4, parágrafo 2º do artigo 105 do Regimento Interno, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência para requerer do Executivo Municipal de Paranapuã relatório de gastos pela Municipalidade de tocante à reforma da quadra poliesportiva de CDHU 4, objetivando ser conhecedor de forma discriminada dos gastos do erário para com aquela reforma. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 7 dias do mês de maio de 2021. Fabrício Aparecido Viana, vereador. Está em discussão requerimento número 18/21, 2021. Com a palavra, edil Fabrício. Boa noite a todos novamente. Então, senhores edis, eu fiz esse requerimento aí porque eu ando na cidade como vereador, né, e como munícipe, e vocês devem ter visto a situação daquela quadra poliesportiva ali. Até toquei no nome do edil Edmar Biza, porque ele, entre nós aqui vereadores, ele é o mais próximo ali, ele mora de frente com essa quadra. Aí, falando em passado, ali foi feita uma reforma, não está com um ano, certo? Do meu conhecimento. Porque eu, como BRO, fiscal do povo, já venho fiscalizando isso faz tempo. Ali foi gasto uma quantia alta para a reforma ali daquele patrimônio, entendeu? Faltou algumas coisas que nem portão foi colocado ali, pela quantia da verba. Isso daí é gestão passada, viu, gente? Então é por isso que eu falo, tudo tem uma continuidade. Às vezes, o erro lá de trás, quem está pagando é o nosso prefeito agora, porque todo mundo que passa ali fala que a administração atual está deixando daquele jeito, e ali já está faz tempo, entendeu? Está desde a administração passada, os pombos ali fazendo fezes, criança brincando ali, e parece que ninguém está vendo. Eu não tenho amor a prefeito nenhum, independente do passado e do que está agora. Eu tenho uma bandeira, e minha bandeira se chama povo. Então vamos prestar mais atenção também, e eu preciso da ajuda de todos vocês. Só isso. Tribuna continua aberta. Está em votação requerimento número 18/2021. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Proposta de moção de pesar número 1/2021. Vanner Nogueira de Aguiar, vereador com assento nesta casa, vem através desta, após ouvir o plenário, manifestar sua solidariedade e encaminhar a presente moção de pesar à família Ribeiro, pelo falecimento da senhora Olivina Batista Ribeiro, primeira-dama do município de primeira-dama do município de Paranapuã. Justificativa. Faleceu no dia 8
do corrente mês e ano, com 94 anos de idade, a senhora Olivina Batista Ribeiro, deixando filhos, filhas, netos, bisnetos e tataranetos. Dona Olivinha, filha do senhor Francisco e de Dona Deolinda, nasceu em 19 de agosto de 1926, em Mangaratu, hoje distrito de Nova Granada, São Paulo. No dia 26 de junho de 1948, se casou com o primo José Ribeiro e desse matrimônio gerou os filhos Wilson, Irene, Gerson, Isaura, Célia, Maria José e Sandra. No ano de 1951, transferiram residência para o Córrego do Júlio, e em 27 de dezembro de 1957, passaram a residir na Vila Paranapuã, sendo que no ano de 1965, seu esposo, o senhor José Ribeiro, foi eleito como primeiro prefeito do município de Paranapuã. Logo, Dona Olivina recebeu o título de primeira-dama do município de Paranapuã. Em 1967, seu esposo, em viagem para a nossa capital, visando melhorias para o nosso município, acabou tragicamente partindo para o mundo além. E Dona Olivina, com 40 anos, assume a responsabilidade na constituição de sua família, que resultou em filhos honestos e trabalhadores, e ela, exemplo de mulher. Dona Olivina sempre se destacou no meio da comunidade paranapuense, por todo seu carisma e envolvimento social. Sempre obteve do povo paranapuense o carinho e o respeito por ter o título de primeira-dama do município de Paranapuã, o qual nossa gente se orgulhava por tê-la como este símbolo. Sentimento este incorporado através do título de cidadã paranapuense, lhe concedida pela Câmara Municipal de Paranapuã no ano de 1978. Dona Olivina, durante seu agradável viver, além de esposa, mãe, vó, bisavó, amiga, também foi escritora e narradora de histórias, dona de uma mente e memória brilhante. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 10 dias do mês de maio de 2021. Vanner Nogueira de Aguiar, presidente. Está em discussão a proposta de moção de pesar número 1 de 2021. Está em votação a proposta de moção de pesar de número 1 de 2021. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Proposta de moção de pesar número 2 de 2021. Vanner Nogueira de Aguiar, vereador com assento nesta casa, vem através desta, após ouvido o plenário, manifestar sua solidariedade e encaminhar a presente moção de pesar à família Takaki, pelo falecimento do Sr. Cláudio Mikio Takaki, natural desta terra e membro de uma das famílias pioneiras e tradicionais da comunidade. Justificativa. Faleceu no dia 8 do corrente mês e ano, com 60 anos de idade, o Sr. Mikio, como era carinhosamente conhecido pelos familiares e amigos, deixando esposa, filhas e netas. Como os demais membros da família Takaki, sempre se fez presente no meio agrícola, desenvolvendo várias culturas, participante assíduo na grande maioria das entidades e associações do município, além de esportista e um dos representantes da colônia japonesa em nossa comunidade. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 10 dias do mês de maio de 2021. Vanner Nogueira de Aguiar, vereador. Está em discussão a proposta de moção de pesar número 2, / 2021. Está em votação a proposta de moção de pesar número 2, / 2021. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Moção de apoio número 1, 2021. Senhoras e senhores vereadores da Câmara Municipal de Paranapuã, apresenta a mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, moção de apoio ao projeto de decreto legislativo número 22/2020, que susta os efeitos do decreto número 65.021, de 19 de junho de 2020, que dispõe sobre a declaração de déficit atuarial do regime próprio de providência do Estado e das providências correlatas, para que seja colocado em pauta pelo presidente da Alesp, deputado Carlos Pignatari, e votado favoravelmente por todos os deputados em benefício aos servidores aposentados e pensionistas que já contribuíram ao longo de sua jornada profissional. Esta moção de apoio se faz necessária neste momento para que o decreto número 65.021/20, que institui desconto previdenciário escalonado nos proventos dos servidores públicos, seja anulado. E para que seja dado conhecimento desta, que seja enviando cópia à professora Valneide Romano, presidente da APAMPESP, e ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlos Pignatari. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 6 dias do mês de maio de 2021. Vanner Nogueira de Aguiar, vereador. Está em discussão a moção de apoio número 1 de 21. Está em votação a moção de apoio de número 1/2021. Quem estiver de acordo permaneça sentado e quem for o contrário que se levante. Aprovado por todos. Senhor presidente, não há mais matéria para a ordem do dia. Comunico aos senhores vereadores que está encerrada a ordem do dia, onde passamos as explicações pessoais, sendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para suas conclusões finais e não serão permitidas à parte. Com a palavra, nobre edil Fabrício. Boa noite a todos novamente. No decorrer dessa semana aí, dessa semana não, já faz algum tempo já, e eu estou analisando, certo? Como funcionário público, como vereador, como munícipe nessa cidade. Está acontecendo umas coisas aí, que é o seguinte, funcionário e... na verdade o quadro de funcionário, certo? Está vindo reclamar muito comigo de vereadores, certo? Que estão tentando de alguma forma dar uma segurada aí no trabalho. Questão de dirigir é que o cara é motorista, mas é porque ele está com o carro da saúde ou ele está com o carro da educação. Vou falar a verdade para vocês, população, e para todo mundo que está aqui. Eu acho que o cara que pega um carro para dirigir, independente do que ele vai fazer, se ele tiver com a documentação regularizada, com a CNH, certo? Independente se ele está dirigindo, se ele estiver dirigindo ambulância, ele tem que ter o quê? Emergência. Se ele estiver dirigindo um ônibus, ele tem que ter o coletivo e assim por diante. Porque eu acho que não adianta, gente. Nós, como vereadores, temos que trabalhar para um Paranapuã melhor. Porque se for ficar perseguindo e fazendo picuinha, estorvando o serviço, o brou fiscal do povo vai abrir a boca no mundo e vai colocar nome aos bois. É só isso que eu peço por enquanto. Tribuna continua aberta. Com a palavra, edil Edmar. Senhor presidente, nas aplicações pessoais, eu gostaria de agradecer à administração municipal por ter atendido uma indicação minha da data do dia 18 de março, que foi sobre de obras, arrumar as bocas de lobos e sarjetas que se encontravam deterioradas lá no bairro da Mutuca. Eu passei por lá, vi que o trabalho foi feito e agradeço à administração atual.
Outro ponto que eu também queria esclarecer é a situação da Covid, para as pessoas não esquecerem de estar utilizando a máscara quando sair de rua, manter o distanciamento social, porque a gente viu que hoje em Paranapuã a gente está com 20 casos confirmados, 15 em casa, 5 internados, um suspeito e a gente tem 19 mortes. A gente vê que a pandemia, né, ela ainda não passou, ainda continua no nosso país, algumas pessoas já estão se vacinando, mas nem todas. Então, manter o distanciamento social quando vai ao comércio, usar máscara, é algo essencial para a nossa vida e também para a vida do próximo, né? Um outro assunto também que hoje eu procurei na prefeitura, a respeito da causa animal, né? Eu estou um pouco meio que envolvido agora, junto com as meninas, e eu fui à prefeitura, não consegui falar com o senhor prefeito, porque ele estava em outra cidade, às vezes em reunião, né? A gente sabe que é corrido dia a dia. E eu falei com o setor administrativo, porque entreguei 2 matérias para ela, que são essenciais para a cidade, pleitear esse recurso. Então, a primeira matéria, ela norteia a forma de fazer o credenciamento. A prefeitura já tem o credenciamento, que é a Sem Papel, é um projeto do governo do estado de São Paulo, do governador João Dória. E o segundo, ele orienta sobre o credenciamento junto ao órgão. A situação da forma de trabalho, como deve ser construído o plano de trabalho para que a solicitação seja atendida. Então, deixo bem claro que é importante o prefeito aderir a este plano e possuir esse recurso destinado à castração animal. Vale ressaltar que não é um recurso do deputado, de nenhum deputado. É um trabalho de facilitação e de propagação dessa matéria, que eu acabei encaminhando para eles. Então, eu expliquei certinho para a parte administrativa, que é a Eliette, que está nessa função lá, ela me explicou também. Eu também queria falar com vocês que durante essa semana eu e a vereadora Nobre de Maria José, a gente foi em Jales numa reunião com o assessor do Rodrigo Garcia, e no qual a gente levou algumas demandas, algumas emendas também. A gente disse para ele que existe parado, né, uma emenda do ano de 2019, que é sobre recap, né, infraestrutura, lá na trecho da rua Córrego das Araras de Paranapuã. E essa semana, Maria José, ele me ligou dizendo que do dia 10 o recurso já estava na conta, na Caixa Econômica Federal, para ser utilizado. Então, acredito que possivelmente alguns dias aí já começa a ser feito a obra. Ele até comentou também sobre do deputado Geninho Zuliani, que tem uma emenda também parada, e recurso federal, né? A gente sabe que teve aí esse monte de auxílio emergencial, então o governo deu uma brecada, deu uma freada um pouco, mas é isso do mais. Muito obrigado, senhor presidente. Tribuna continua aberta. Com a palavra, Edil Vitor Gasque. Bom, eu queria dar meu boa noite de novo. Chegou mais pessoas aqui na sessão, gostaria de dar boa noite, e especialmente ao ex-prefeito Caju, que se encontra presente. Gostaria de comentá-lo. Gostaria de aproveitar também a oportunidade, dizer que domingo passado agora foi Dia das Mães. Eu acho que todas têm um grande papel. Nós temos mães aqui na Câmara, eu acho que tinha que pelo menos parabenizá-las pela importância que vocês se fazem na nossa sociedade. Gostaria também agora eu gostaria de falar direcionando ao prefeito municipal Juninho Pinato, aproveitar também, temos aí o vice presente. Muitas indicações ao decorrer das sessões foram feitas. Nessas, em outras, tivemos do edil Fabrício, do edil Jean, tivemos minha também, sobre pavimentação, gestão com melhorias em vias públicas. E até março foi arrecadado R$376 mil com IPVA.
E claro que a prefeitura tem várias contas para administrar tudo, mas uma parte desse dinheiro tem que ser direcionada às vias públicas. Então eu gostaria que o senhor prefeito entrasse em contato, o Bro teve indicação, o Jean teve indicação, outros vereadores aqui na casa teve indicação. Então eu gostaria que o prefeito entrasse em contato para explicar melhor como está sendo usado esse dinheiro, de que forma está sendo administrado, que, como eu disse, o IPVA ele é justamente para esse direcionamento. Então, eu gostaria de uma explicação, se possível. E também, até o mês de março, em questão da iluminação pública, nós temos aí um saldo de 53 mil, fora que teve hoje, se eu não me engano, um ofício que foi gastado 11 mil. E eu gostaria também, senhor prefeito, de sentar para conversar, para entender onde está sendo gasto esse dinheiro, porque, claro, usou em algumas contas sim, mas melhorias nas nossas vias públicas. Eu fiz uma indicação da iluminação lá na Coab lá de baixo, e eu gostaria um pouco mais de esclarecimento. Então, é tudo que eu gostaria de pedir e deixar aqui meu muito obrigado. Tribuna continua aberta. Com a palavra de Wélio Chimazo. Quero cumprimentar o ex-prefeito Cláudio Pereira da Silva, funcionário da prefeitura, que adentrou-se aqui na Câmara. E, voltando às discussões anteriores, não me lembro bem quem falou dos requerimentos, que eu já cheguei a falar que esse requerimento vai lá embaixo, poucos funcionários, e estão assim, dificultando o trabalho deles. Falei sim. Só que nesse mandato, com 4 meses, eu fiz o primeiro requerimento. Se não me engano, está aí 18 a 19, número 18 a 19 requerimento. E o primeiro requerimento foi negado, dizendo que nós amamos ou nós gostamos, nós estamos chegados do ex-prefeito. Não. Eu fui amigo do ex-prefeito, fui amigo sim, né, até de churrasco. Mas a política se inverte em outros rumos. E dizer que quem vive de reuniãozinho não sou eu, né? Tem vereador que vive de reunião com o ex-prefeito e dizendo que nós somos apaixonados pelo ex-prefeito. Eu acho que engano, né? Sei lá. Eu acho que não se condiz isso daí, né? É absurdo o que estão falando aí. E se na minha explicação do requerimento não foi entendido, eu não sei por que também. Por que aprovaram o requerimento do Bro, vereador? Diz que coisa do passado não era para mexer. Eu não estou entendendo essa situação. Não é? O Bro fez um requerimento do mandato passado. Vocês aprovaram. Ô, doutor, eu acho que, né, nesse momento seja indelicado a sua postura, né, doutor? O senhor não acha? Explicações pessoais. Ô, Hélio. Explicações pessoais. Eu acho que sobre o requerimento já foi falado, foi voto vencido. Então vamos, explicações pessoais, que volte aí. Eu acho sim, explicações pessoais, né? Então você não tem que explicar nada, então já dá como encerrado. Uai, para que ter explicações pessoais? Né? Acho que, sei lá, eu posso comentar sim. É voto vencido como voto vencido. Nós perdemos sim, só que eu posso falar sim. Agora, um absurdo é um jurídico vir aqui e tentar direcionar uma sessão. Uai, tem reunião antes lá no gabinete, gente. Por que ele não dá
essa explicação para todo mundo junto. Agora, na hora da sessão, o advogado vai lá e vai cornetar. Ah, eu acho, sei lá, hein? Aí é alguma coisa, né? Meio, sei lá, sem comentário, né? Mas tudo bem, senhor presidente. Estou encerrando aqui, sim. Vou encerrar, porque eu tenho direito de falar, de contestar, como todos têm. Eu sempre fiquei calado aqui, aguentei. Agora, por que só na minha fala eu sou cortado porque o jurídico foi lá e falou algo? Ah, tenha santa paciência, né? Muito obrigado. A tribuna continua aberta. Com a palavra, Edil Jean. Mais uma vez, boa noite a todos. Não devia fazer isso não, porque a gente também tem certas coisas que tem que dar satisfação para ninguém, né? Mas o nobre Edil disse aí que vereadores fazem reunião. Fazemos, sim. Mas você pode ter certeza das reuniões que nós vemos fazendo aí, desde quando nós sentamos nessas cadeiras aqui, o ex-prefeito nunca foi na reunião com nós não, meu amigo. Vocês estão equivocadíssimos. Eu acho que estão vendo coisa. E que se for, eu falo, foi. Né? Mas como eu disse, a gente também não tem que dar satisfação para ninguém, não. Quero falar um pouquinho do fiscal, né? Sem deixar passar batido aí. O fiscal anda com umas conversas na rua aí, para a população, que tem vereador que está estrovando a administração trabalhar, tem vereador que não quer deixar, diz que está filmando isso, filmando aquilo. Quero deixar bem claro para a população. Foi conversado hoje aqui na sala. Não tem vereador nenhum contra administração nenhuma. Sim, o que é certo, o que é errado. Todos os projetos que vieram aqui que foram bons para o município, foram todos aprovados. Ninguém está trabalhando contra prefeito nenhum, e o fiscal sai com as conversas erradas aí falando para munícipes. Eu acho que ele tinha que pôr a mão na consciência dele, um pouquinho, que eu acho que ele está querendo fazer política contra os vereadores aí, e isso eu não concordo, não. Dizer também, da indicação dos nobres edis aí, que a respeito de podar árvore, pintar demarcações, eu quero agradecer o reforço, né? A indicação de poda de árvores eu já tinha feito, né? Muito obrigado pelo reforço aí, vocês fizeram novamente, né? Quem sabe agora o seu prefeito já não toma atitude, já não faz a licitação, não sei se foi feito ainda, e começa a podar essas árvores aí, porque já tivemos empresas aí que já quebrou vidro de ônibus por motivo das árvores estar como estão. E algumas árvores vão ser podadas como foram podadas da primeira vez, porque demorou demais para fazer essas podas. Elas vão ter que ser cortadas no toco, algumas. Eu conversei com um rapaz que poda árvores, ele disse que vai ter que fazer isso, né? Então, eu não sei o porquê que não foi feita essa licitação ainda, se quer privilegiar alguém, se está esperando alguém abrir uma firma para poder entrar na licitação, né? Então, eu acho que tinha que ter acelerado mais isso, para não acontecer o que vem acontecendo aí, a gente tendo reclamações de firmas aí que já chegou a quebrar vidro de ônibus por motivo de essas árvores estar como estão. Muito obrigado. A tribuna continua aberta. Pediu o vice-presidente que toma com meu assento, que queria fazer parte da tribuna. Boa noite a todos os presentes. Eu queria falar a respeito do fiscal também, que eles estão com essa conversa na rua falando que a gente está atrapalhando o prefeito e a administração. Eu acho que ele está equivocado e não sabe o que está falando. Eu não sei onde ele arrumou essa conversa, que a gente está trabalhando aqui contra o prefeito. O vice-prefeito está aqui e
o único projeto que foi reprovado aqui, foi reprovado não, mandou para as comissões, e nenhum vereador concordou aqui, foi para ser o aumento da iluminação pública, que até o nobre Edil Hélio Chimazo foi conversar com ele, ele até retirou esse projeto. Então, acho que a gente não foi contra tudo que está sendo bem para a cidade, a gente está aprovando, a gente está trabalhando para a cidade, e estamos trabalhando nessa legislação. Eu quero falar também a respeito do acontecido, que eu estou recebendo várias denúncias do kit alimentação. O pessoal tomou providência, acho que a Secretaria da Saúde, o pessoal que recebe que está tomando conta. Foi encontrado larvas nos pacotes de arroz. E tem muita gente que fala que tem que lavar. Não, a prefeitura está tendo gasto com isso daí, então tem que ser trocado. Agora está tendo no leite. Eu acho que o que acontece? Tem que ser retirado o lote inteiro. Eu acho que o pessoal tem que ver isso daí, se está talhado esse leite, eu acho que tem que tirar das crianças, porque várias mães vão trabalhar e deixam as crianças em casa, e as crianças não vão saber se esse leite está estragado ou não. Eu já vi que eles tomaram a providência, já está sabendo a parte, mas eu acho que eles deveriam, não sei quem que entrega esse kit, mas deveria ser retirado que todos esse lote, inclusive, principalmente do leite. Muito obrigado a todos. Peço ao senhor presidente que tome seu devido assento. Não havendo mais oradores, também não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a 9ª sessão ordinária a ser realizada no dia 24 de maio de 2021. Agradeço a Deus pela proteção e orientação que nos deu e agradeço aos senhores vereadores pela forma respeitosa como participaram e se conduziram no decorrer dos trabalhos. Agradeço também às pessoas que acompanharam os trabalhos legislativos dessa sessão através das mídias sociais. Boa noite a todos.